Boa noite, amigos. Eu estava vendo um recado aqui. Os clubes de futebol são todos previsíveis, desde a tua época, Serginho Chiliares, que você que inaugurou esse negócio. Eles têm medo que os jogadores falem. Eu tinha armado para o Da Silva, esse jogador vir para cá, mas como hoje pela manhã eu divulguei na Rádio Grenal que tem um monte de clubes querendo contratar o Da Silva, e o Grêmio está louco que contratem, porque a multa é 14 milhões, são 2.000 vezes o valor que ele recebe por mês. É meio que regra isso aí. Dá 14 milhões de reais. Né? Então o Grêmio deve estar louco para que leve. Aí, Da Silva tudo confirmado, assessor de imprensa, então não, tá louco para ir, o guri gosta de participar de programa, o guri é bem falante e tal. Aí chegou no Grêmio, os caras travam. Faz o seguinte, ó, para a assessoria do Grêmio, faz de conta que aqui é a RBS TV, ou a ESPN, ou a Sport TV. Esse programa tem 40 anos, é uma falta de respeito que os caras têm com a gente, e depois eles querem respeito com eles. Nós vamos pro inferno, né, ó. Tratei com o assessor de imprensa, que é do Rio, Flávio Dias. Da Silva está aí encantando, né? Fazendo gols aí nessa... Agora terminou a Copa Ipiranga porque o Grêmio fez o favor de tomar um gol do Vasco no final e ficar fora. Mas aí, o Da Silva, estava tudo certo para vir para cá. A assessoria de imprensa do Grêmio, ou o futebol do Grêmio, se assustou que ele ia vir no programa. Estão chamando o rapaz de analfabeto, ele sabe falar. Porque não é o assessor de imprensa. Boa noite. Boa noite, boa noite. Mas não é o assessor de imprensa que decide isso. Mas alguém passou para alguém que, por sua vez... Como assessor de imprensa, eu vou te dizer, eu, como assessor de imprensa, até acho que não é recomendável, muito em alguns casos, até dar uma preservada. Né? Poderia ser combinado é o seguinte, avisar antes, vamos combinar com o clube, antes de confirmar uma presença em algum lugar, vamos conversar com o clube antes. Mas eu não tinha nem confirmado, eu estou falando agora porque é um tom de desabafo. Não, estou dizendo... Convenhamos, isso é bom para o Grêmio, é bom para o Da Silva, para nós não vai fazer muita diferença. Sim, é verdade. Então, olha, é uma pobreza de espírito hoje o futebol. Beto Guerra, presidente Duda, meu Deus, Deco Nascimento. É que é muita gente também, né? É muita gente. Daqui a pouco um manda a favor, outro manda contra. Isso é uma confusão. Pode ser. Bom, vamos lá. Temos outros assuntos, né? O senhor vai bem, seu Sérgio Chile? Já comecei te provocando, já. Eu briguei muito com o Sérgio Chile, muito. E continuo brigando, né? Não, mas a gente sabe que era continuo brigando. Uma relação afetiva, carinhosa. Afetiva, é isso aí. Luiz Caltas. Briga era profissional. Milano Júnior não conseguiu entrar no conselho. Onde é que entrou água nesse negócio? Boa noite, já que eu comecei embalado aqui já. Boa noite aos telespectadores, pessoal em casa. Rec, fiquei muito feliz que a gente conseguiu superar a cláusula de barreira, que era o meu grande receio. Né? E tem grandes colorados que vão nos representar lá nesses próximos 4 anos, né? As nossas ideias, e estarei muito bem representado no conselho. E tu sabe, eu tenho certeza. Tu tá falando isso em tom de desabafo? Não, Rec, ao contrário, eu tô falando isso... Eu senti uma pontada de ironia. Não, cara, não, é que... uma coisa que é bacana, Rec, como eu fui conselheiro por 8 anos, e eu participo já da vida do clube há 10, né, da vida política do clube há 10 anos, é muito legal, assim, foi... De verdade, Rec, foi a primeira eleição que eu saí feliz, porque... Foi um dia que eu revi muitos amigos. A gente vê o pessoal, né, no caso, para o Conselho Deliberativo, tinham 4 chapas concorrendo. Tem grandes colorados em todas as chapas. Claro que tem as malas também, né? É normal, mas em todas tem, né? Mas tem como a gente brinca. Mas a gente vê amigos que a gente não vê há muito tempo, tu vê colorados. Levei meu pai lá, meu pai viu alguns amigos que ele não vê há um tempão. Então, é um dia bacana, o pátio, como a gente fala, porque a gente se diverte, a gente vê muita gente, a gente pede voto, é claro que tu pede voto, mas eu fiquei feliz, Rec, porque antes, a eleição, uns anos atrás, eu sofria muito e às vezes me fazia mal. E agora, como eu não sou mais conselheiro faz 2 anos, desde 2016 eu não renovei minha cadeira, a gente consegue se desprender disso de maneira muito tranquila. E de verdade, assim, eu não foi, em nenhum momento foi tom de ironia, eu estou muito bem representado. E estou super feliz porque a gente conseguiu atingir a cláusula de barreira e eu espero que o clube siga avançando nos próximos 2 anos e que a oposição dentro do conselho faça o que tem que fazer. Mas foi um grande sábado e infelizmente, Rec, eu acho que
esse dia, como a gente fala, o dia do pátio, o dia onde o sócio vai ao clube para votar, eu acho que isso vai acabar com o tempo. Nós não vamos mais ter isso, porque a gente teve 13 mil votantes pela internet, né, e 3 mil votantes no pátio. Ou seja, o custo é muito alto, né? Para que tu tenha, abrir todo o clube e tal. É um dia muito bacana. É um dia muito bacana que a gente curte o clube de uma maneira diferente. Claro que eu queria ter entrado, REC, com certeza. Lutamos muito por isso, mas fazer a cláusula de barreira e ter uma oposição, ainda que diminuta no conselho, é muito importante, porque o que a gente tem para o clube é um projeto a médio, curto e longo prazo, e eu tenho certeza que quem lá está vai ajudar muito e seguir contribuindo com o clube, pode ter certeza. Eu acho que o Internacional está vindo para um momento preocupante. Ou o povo do clube assume a sua posição, eles até ficam bravos comigo quando eu falo isso aí, de oposição, porque eles eram uma oposição radical, que no debate de sexta-feira deu até um quiprocó bem interessante. Não, vocês são a oposição de jogar pedra nos carros lá e tal. Bom, só que aí viraram situação. Eu estava naquela reunião, hein? E agora é o seguinte, tem que assumir o papel de oposição. REC. Não é meia dúzia de cargo que vai seduzir o caráter de um homem, né? Como não? Não. Como não? Mas como? Já seduziu na gestão anterior. Mas eles saíram. Saíram em abril. Saíram porque não conseguiram fazer nada. Eles entraram e viram que o processo é viciado. Eles saíram... E aquela ilusão de que eles iam lá contribuir, que não sei o quê. Eles tinham... Aquilo aí foi conversa para boi dormir, né? Eles não tinham nada, eles eram estranhos do ninho. Eles tinham... Para aí. Não, agora vão querer dizer que estão em situação. Eles tinham duas grandes pautas. Associação Popular e retirada de cadeiras. Tá aí, retiraram as cadeiras e a Associação Popular. Cadê as próximas pautas agora? Né? Não. Agora tu está indo mais fundo do que eu. Não. Tu está dizendo que é um conjunto vazio. Não, ao contrário. Eles tinham duas pautas, gente. Mas eles, duas grandes pautas. E eles na gestão, bem ou mal, conseguiram implementar isso. Se teve sucesso, não teve, mas eles tiveram esse êxito. Isso tem que ser dito. Mas capitalizou para o presidente, não capitalizou para eles. Até um pouco capitalizou. Capitalizou para o clube, de repente, né, REC? Capitalizou para eles, sim. Isso são bandeiras importantes que eles levantaram. Fizeram 33 conselheiros. E eu acho... E como é que o Inter opera, REC, nos últimos 20 anos? E falando de política, toda oposição que cresce, a situação faz a mesma coisa. Ela racha o grupo de oposição que está crescendo como... Conectando a convergência? Não, com cargos. Como é que tu faz um grupo de oposição rachar? Tu oferece cargo para eles, para que uma parte vai querer, uma parte não vai querer. Vai dar briga, os que vão querer vão romper e vão para a gestão. Por causa da carteirinha, por causa do ego, por um monte de coisas. E foi o que aconteceu e vai acontecer com os outros grupos. Não vai terminar nunca. Já fazia Goberido contra o Silva, já nunca, porque, REC, qual é a grande moeda do futebol, de nós lá, dos políticos? É muito difícil chegar no poder. É o ego, REC. Tu está lidando com a vaidade das pessoas e tu tem que ter, pelo menos na minha concepção... Então eu vou te dizer, Sandro Farias. Agora vou dar um nome. Tá. O senhor vai bem, doutor Ivan Pacheco? Tudo bem, tudo bem. Vou dar um nome aqui que é famoso. Concorreu 2 ou 3 vezes à presidência do... Nós que lançamos o Sandro Farias na época do Convergência lá. Do Internacional. Isso. O Sandro Farias sequer foi convidado para uma das chapas, para concorrer. Não é bem assim, REC. Não. Desculpa, tu está equivocado. Tá, mas entrou na rabeira lá. Ele, não. 84º, sabendo que não vai fazer? Não. Ele não participou da chapa, da situação, como outros do Convergência participaram, só porque ele era o cara que se prestou a fazer... a dar a cara a tapa na gestão do Vitório em relação às contas e transparência, o portal da transparência. Defendeu o Vitório até o fim, hein? Então, isso, pra mim, é um grande mérito dele. Ele não pulou da barca. Eu acho que o parceiro dele era muito ruim, eu não teria me coligado, né? Mas o Sandro, ele ficou até o fim, gosta e não gosta. E nessa eleição então, ele não apareceu. Ele não apareceu, mas ele apoiava o Medeiros. Todo mundo sabe, o Convergência está com o João Patrício Herman, que é vice-eleito, de novo. Ele é do Convergência. O Convergência é uma colcha de retalhos. Bom, o Convergência conseguiu apoiar o Pífero e o Medeiros. Esse é o Convergência. Pode ter um nome pode estar em mais de uma chapa? Hoje não mais. Hoje não mais. Antes podia. Mas o Sandro, o Sandro é um grande colorado, é um cara correto. Mas não disse que ele não é correto. Eu sei, ele só se Ele defendeu, com aquele portal de transparência, que de transparência não tinha quase nada, né?
Ele ficou até o fim abraçado naquilo ali. A gestão se coloca farsa. ele. Se coloca ele na chapa 1, perde voto, com certeza. Perde voto. Então foi por isso. Claro, ele apoiou a chapa 1. Então eu tenho razão. O Sandro. Ele não... Esse é o problema de ficar flertando com A, com B, com C, com D. Essa é a política do clube, dos clubes. As partes. Começou bem o programa. O REC tá a mil hoje. Não, A milhão. Tava esperando o da Silva amanhã, que ia pegar em casa. Da Silva. Imagina o dia que for... O problema não é a culpa do da Silva, né? Não ia dizer o problema que foi o Roberto, o dia que foi o Roberto Dinamite, o Dadá Maravilha, o André Catimba, o Claudio Omir, eu tô ferrado. Aí mesmo que eu não botei ele aqui no programa. Meninos... Essa é uma maneira... Eu já brigava na época do Serginho, do Haroldinho também, né? 2 assessores de imprensa. Eu brigava na época de vocês. Isso é uma maneira de chamar os caras de burros. Eles não podem vir aqui falar porque eles podem dizer bobagem. Não é só bobagem. Aí depois eles fazem pênalti nos jogos, eles erram o gol feito, porque eles não adquirem aquele caráter de Paulo Roberto Falcão, de Renato Portaluppi. Eles vão ficando Tá pegando exceções, né? Não, eles vão ficando umas coisinhas na mão do poder. 2%. Eles vão ficando umas coisinhas na mão do poder. Tá pegando a média. Tu sabe, Rec, que esses dias teve uma entrevista do D'Alessandro a um programa da ESPN chamado Bola da Vez, que eles falam lá, os convidados, e o D'Alessandro falou sobre isso. Esse é outro. Ele falou sobre a relação desses jovens hoje, de como era na época dele, até antes do que é hoje, né? Hoje, esses meninos, eles têm uma estrutura na volta que tu não consegue nem chegar. Hoje, né? Hoje. Então, e ele comentou que na visão dele, isso acaba prejudicando esses meninos em muitos momentos, exatamente, porque tu não consegue criar uma relação mais humana, fica muito mecânica a coisa. E aí o cara fica com medo de falar, de perguntar, de responder. Os caras não podem se expor nunca, quer dizer, sempre tem alguém para se expor por eles, aí é muito fácil. Aí vira Walter. Só um minuto. Vira Walter, vai se embuchar dentro de um apartamento comendo sanduíche. O D'Alessandro deu essa entrevista na ESPN, mas ele é o primeiro a não ir dar entrevista aqui. Mas ele tem ele tem 37 anos, ele é o ícone do clube. Não, mas ele é o terceiro maior da história. Desde que ele chegou aqui. Mas ele não chegou menino. Ele não chegou menino. Eu tô falando do menino. Ele falou em relação aos meninos que estão se formando na base, que hoje eles já têm toda uma estrutura que tu não consegue chegar. Não, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, muito mais o menino tem que ser preservado do que ele. Não, mas o menino tem que ser preservado. O Serginho tem razão. O menino, no momento, tem que saber. O D'Alessandro faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele é o primeiro a botar a cara tapa. Tu tá de brincadeira. Tu tá de brincadeira. Eu vou te dar um exemplo. Tem um jogador que tinha no Grêmio, Tcheco, tá? Parada pra Copa do Mundo. Aí o Tcheco vai dar uma entrevista lá, voltando da Copa do Mundo, o Grêmio tinha 4 jogos. Vai pra coletiva. E eu brincava com ele, digo, cara, tu é o perigoso número 1, cuidado que tu vai falar. O Serginho é um bom assessor, orientava o cara. Esses 4 jogos aqui agora são o nosso divisor de águas no Campeonato Brasileiro. Se a gente for bem, e eram umas pedreiras. Eram 12 pontos. Tinha uns rec da vida. Sabe quantos pontos o Grêmio fez? 1. Aí depois, olha o que tu fez. Olha a carga. Não, mas é verdade mesmo, os jogos eram um divisor de água para nós. Eu não vou mentir, mas omite. Não precisa ficar dizendo, não, assume isso para ti. E ele foi lá e fez isso. O que acabou acontecendo depois? Não foi um divisor de águas, porque o Grêmio acabou chegando em terceiro no Campeonato Brasileiro. Agora, tu pega um jogador que é experiente, não precisa dizer isso. Mas aí tu pega o menino da base... Como é que ele vai chegar no profissional da entrevista? Ele nunca deu entrevista. Se não deixam ele isso também faz parte da formação. Mas esse da Silva é um cara esperto, bem falante. Ele ia vir aqui numa boa. O cara tem que ser preparado. Primeiro, por exemplo... Mas eles não deixam vir. Aí que não deixam vir. Mas o Milano faz assim, primeiro o cara vai dar entrevista no CT, vai dar coletiva no CT, vai ser preparado. Acho que tem que fazer media training com esses meninos. Acho que muito essas blá, 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 muito blá, blá, blá. Tem que botar mas aqui aí pra falar assim, claro. Aí fica fácil. Aí tá saindo no campo, o cara tá bravo, por que foi substituído? Chuta o balde. Aí tu vai... Não, mas agora não tem mais isso aí. Isso aí também tem. Né? Terminaram com isso aí. Troço é organizado, né? Terminaram com o nosso brinquedinho. Troço é organizado, né? Agora vai terminar com eles também. Também a televisão não vai mais ter essa barbadinha também. Porque... Também acho que não tem que ter. Também acho. Também já. Acho que o que é dele está guardado. Tu pega o atleta muito nervoso na saída de campo. Não é o momento de falar. Na minha opinião. Né?
Acho que não é o momento de falar. Mas aí a história do rádio e da televisão seria outra. Quando o Tarcísio disse, um dia nós vamos ganhar deles, eu não aguento mais perder Grenal, ele não deixou de ser o Tarcísio. Claro que não. Ele morreu e estava o dia inteiro em 2 lugares, os 2 recintos lotados. Eu fiquei lá a tarde inteira, lá na Câmara de Vereadores, vendo aqueles boleiros, até o Barcos foi lá. Fiquei aqui, ó, sensacional. Eu falei na hora da transmissão lá na Grenal, eu fiquei sensibilizado com a presença do Barcos. Tá bem, ele é genro do Mr. P e tal, que até nosso colega aqui agora, sim, né, da Mix. Mas ele ir lá tem um peso sensacional para o torcedor que estava ali, para a crônica que estava ali. Mostra que o futebol não é só grana e não é só aquela loucura. O cara, né, tá aí de férias. Eu acho que realmente não. E num velório, pô. Agora, essas declarações, por exemplo, ter esse tipo de declaração, o cara saiu de cabeça. Tu pode estar certo, Tarcísio. É óbvio que o Tarcísio não se diminuiu em função disso. Tem uma história no Grêmio fantástica, construiu o atleta que mais vestiu a camisa do Grêmio. Agora, tu pode estar certo, que se tu perguntar para ele, vem cá, Tarcísio, tu não está arrependido de ter falado aquilo? Mas não deixou de ser Tarcísio, ele foi Tarcísio por causa disso também. Não, tudo bem, mas eu estou falando, perguntar para ele se ele não estava arrependido. O que tu acha? O Pato até hoje não sabe falar, o Gilmar Veloz não deixava ele falar aqui. Até hoje, aquela coisa em... Esse é o até ponto. Hoje ele desenvolveu um pouco. Mas esse é o ponto que eu quero chegar. Se o menino muita viadagem. Se ele não fala se ele não fala desde cedo, ele não aprende. Depois ele chega no profissional com uma carga. Mas é isso, aí tem 80 assessores. E aí que ele não consegue desenvolver. Diga aí, doutor Ivan Pacheco. Eu só estou ouvindo aqui. Não. E tal. O meu ponto de vista, eu que trabalho... Boa noite, né, doutor? Boa noite aos colegas aqui. Eu que trabalho há 30 anos no meio do futebol... Eu recebi uma notícia de última hora, já tinha armado tudo. Vai buscar em casa, vai levar em casa. Né? Até ia botar um perfume no carro, até. Que estranho, o que é isso? Não, o cara sentia um odor melhor. Mas eu acho o seguinte... Quando saem umas coisas... Inclusive, antes das eleições, eu tive, como todo mundo teve discussão com um amigo de pensamento diferente, não sei o quê, e ele disse assim, mas eu tenho diploma de ciências políticas. Eu disse, olha, mas diploma não dá cultura e educação para ninguém. E é a mesma coisa dinheiro no futebol. Eu acho que é tudo uma questão de cultura. Tu pode botar um cara sem cultura falar 500 vezes que ele não vai aprender a falar, se ele não tem cultura. E aí vem uma coisa que eu, quando trabalhava no Grêmio, falei uma vez... Acabei de tomar uma chinelada do doutor. Não é isso. Eu vou explicar porque o meu pensamento... O Walter está falando bem agora, sabe por quê? Porque o Walter começou a falar, só que ele está comendo muito. A questão é a seguinte... O problema dele é comer. A gente sabe que os clubes têm nas categorias de base 500 jogadores e vão se destacar 3, 4, 5, 6. Muitos dos que eu vi lá dentro do Grêmio e na minha breve passagem pelo Inter passarem por lá naquela época, hoje estão aí batalhando e tal, não viraram jogadores profissionais, porque a gente sabe que muitos não vão ser jogadores. E o clube, ele pode ajudar no seguinte sentido, enquanto as crianças já ajuda dando comida, dando assistência médica para muitos que não têm em casa, né? Exatamente. Mas ele pode também ajudar no seguinte sentido, de cobrar estudo ou de dar cultura para os jogadores. Porque isso ajuda a formar cidadão e o cara que sai de lá e não vai ser jogador de futebol, ele vai ser um cidadão. Então, e até porque os jogadores são exemplo para a sociedade, né? Para muitas crianças. Muito. Ainda se cobra nota, se cobra presença em escola? Na escolinha eu não sei, Rec. Escolinha eu não sei. Eu sei que no Grêmio, antigamente, o Grêmio tinha a formação, desculpe interromper, mas a formação era Monteiro Lobato tinha ali. Fazia supletivos. Acho que então o pessoal saía no mínimo com o segundo grau. Aqueles 6 meses, se né? ele não virar jogador de futebol, mas tinha alguma coisa, ele tem um diploma. Exatamente. Acho que esse era o papel social. E eu acho que a Lei Pelé, vamos dizer assim, complicou muito esse tipo de situação, tirou muito investimento. Hoje em dia, as categorias de base dos clubes que tiveram não são os meninos que são aqui de Porto Alegre, alguma coisa. É raro ter meninos do estado. Hoje tem muito mais gente de fora daqui do que meninos. Mas de qualquer forma, sim, eu acho que é uma questão de cultura. A pessoa que aprende a falar é porque ela sabe o mínimo de português, né? Ela tem uma cultura de um pouco de leitura para aprender a falar, isso desenvolve bastante a pessoa.
né? E até as inter-relações pessoais, não viver sempre naquele mesmo meio, né? Para tu discutir outros assuntos. Isso te dá uma cultura para falar. Esse cara vai falar em qualquer momento da vida, mesmo saindo num jogo brabo, esse cara vai ter cultura para falar. E assim, ó, não adianta o cara ganhar 500 mil por mês se ele não tem cultura. Ele vai falar mal em qualquer época da vida dele. Perfeito. É a mesma coisa que o diploma. Tu tem um diploma, mas não tem cultura. O jogador tem dinheiro, mas não tem cultura. Deixa eu só, já que eu falei do Monteiro Lobato, faleceu ontem, foi sepultada hoje a dona Berta Eiserick, que é a esposa do professor Pinheiro, que também tinha falecido não faz muito tempo. E recebido o Marquinhos Eiserick hoje, o velório ocorreu até há pouco, foi sepultado no cemitério da União Israelita, foi sepultada a dona Berta Eiserick. E apenas para comunicar aí quem não conseguiu acompanhar, porque não deu tempo de colocar em jornal e tal, ficou só circulando pela internet, pelos grupos de WhatsApp. Então, faleceu a dona Berta e até muito interessante, né? O Marquinhos mandou aqui, enfim, juntos. Aí mandou a foto do pai e da mãe. Um negócio triste e, ao mesmo tempo, saber que eles viveram juntos durante muito tempo e numa parceria extraordinária. E o Grêmio tinha muitos jogadores que estudaram lá no Monteiro Lobato. É verdade. Com a dona Berta e com o professor Pinheiro, o Ronaldinho, o Tinga em especial, era amigo da família lá, né? Mas, doutor, eu discordo um pouquinho. Não, é questão de Sabe opinião. O Tinga aprendeu, o Tinga não fazia uma frase. Não é verdade. Tá, mas não, o Tinga ia entrevistar ele, mas o desenvolveu. É muito inteligente. Desenvolveu. O Valdomiro, o Valdomiro virou deputado, virou secretário, virou... João Severiano. Mas o que o doutor falou é que ele pode, no início, não ter a cultura, mas ele pode adquirir com o tempo. Não, ele pode desenvolver a fala. Pode desenvolver... Não, também. Até Gago também desenvolve fala. Mas eu quero dizer que o cara culto ele tem mais facilidade, ele vai ter mais desenvoltura. E vou dizer uma coisa... Não pode não jogar nada também, né? Eu lhe apresento uns 10 cultos aí. Tinha até médico que não jogava nada. A maioria... Ele tropeçava era na bola, não era na palavra. No futebol, a maioria não tem cultura no início da carreira. Porque tu pega 80% de origem humilde. De origem humilde, exatamente. Que muitas vezes não vão ao colégio porque não tem dinheiro para pagar passagem. Mas a respeito do D'Alessandro, que tem um jogo festivo, tem que ajudar, porque não é o D'Alessandro que as pessoas estão ajudando, é quem precisa e tal. Claro. A iniciativa dele é maravilhosa. É agora o D'Alessandro, ele é manipulador. O D'Alessandro é ídolo, Henrique. É ídolo. É ídolo. Manipulador. Não, ele é ídolo. Ele é ídolo. É um dos 3 da maior da história do Internacional. Só isso ele é. Não, 3 Só isso ele é. Eu não tenho Só essa... isso. Eu não tenho essa Não, tu não, mas prospecção aí. Eu sou colorado tem e que posso prospectar falar. isso aí, tem que ver. Pode fazer uma pesquisa. Vamos ver aqui. A gente está entre os 3 maiores ídolos ao lado de Fernandão e Falcão. Até quem tem 40 anos. É um dos 3 maiores Quem tem mais de 40 anos vai buscar Salvador, vai buscar La Paz, vai buscar Larry, vai buscar Oreco. Não, e o Figueroa. D'Alessandro deu Manguita com o dedo quebrado. D'Alessandro deu Sul-Americana, deu Libertadores, deu Recopa pro Internacional. Não é qualquer um que tem o histórico que ele tem no clube. Não vamos é falar de 10 anos aqui, e também não foi muitos que ficaram 10 anos ainda, mas nessa fase do futebol. Não é bem assim. Por isso quando que o Paulo Roberto Falcão se despediu contra o Nacional e jogou aquela enormidade no Uruguai, ficou aquela marca indelével para todo o tempo. Foi embora, segundo o falecido Asmus, ele mesmo se vendeu, porque não tinha mais como segurar. Ele foi lá, falou com o presidente da Roma, porque era um cara diferenciado, como disse o doutor, mas ficou aquela lembrança do Paulo Roberto Falcão. O D'Alessandro vai dividir algumas lembranças, nós vamos lembrar também do Mazembe, às vezes. Eu sempre. Eu não é às vezes, eu vou lembrar sempre. Não, eu estou dizendo, a gente vai falar da Recopa, é verdade, vai falar da Sul-Americana, é verdade. Eu defendi o D'Alessandro 1000 vezes. Mas nesse aspecto aí, eu não sei. De 3 melhores da... Só que o Falcão nunca foi a Tóquio na época, né? Não foi, chegou na final e perdeu. Faz parte. Para mim, é o maior jogador da história em termos de qualidade. Mas o Fernandão foi e ganhou. Só ganhou título, o Yarley foi e ganhou. O Pato foi e ganhou. O Índio foi e ganhou. É isso que eu estou dizendo. Tu tá comparando. Aqui daí, para quantificar em 3. Ceará foi e ganhou.
Claro que é interessante. Para mim, o Abel é mais ídolo do que o D'Alessandro. Não, para ti o Abel é mais ídolo do que qualquer um. Não. Isso aí tem mais coisa envolvida no meio. Mas o Abel chora quando fala do Inter. Tá vendo? Não, mas são coisas diferentes, são coisas diferentes. Na minha opinião, isso é opinião, e tu sabe que Eu não traí é... ele, Serginho. É de grande... Aí trair a cara, como diria o Manguita. É de grande parte da torcida. Os 3 maiores jogadores da história internacional são Fernandão, Falcão e D'Alessandro. Esses 3. É recente. Né? Ah, tu quer tirar o Dom Elias? Da história... O Ivan Pacheco já colocou o Manguita. Entre os 3... Larry. E o Figueroa também. Pode botar esses 3 O Larry aí. mais perdeu do que ganhou. Era um baita jogador. Mas olha... É que o Grêmio ganhava tudo na época. Mas o Larry não é rolo compressor? O Larry, acho que da época O Larry rolo, ganhou um título gaúcho no Internacional. Aquele de 61. Mas mas Foi aquele ano que o Grêmio ganhou A 12 em 13. 12 em aqui, ó, 13. pra fazer O essas- Larry jogava uma enormidade. Para fazer essas escolhas, por Não, isso jogava- tem que ter votação de várias pessoas para ver qual é a Claro. maioria. Porque nós não O D'Alessandro tem uma coisa que é muito engraçada. Tem que botar dos doutor. 30 para cima. Tem uma coisa Pegar que é engraçada, doutor. essa coisa E eu lhe falo, e eu lhe falo porque eu tava lá, o D'Alessandro, eu tava no dia que ele desembarcou no Beira-Rio. Ele veio, né, chegou no carro do Chumbinho, inclusive na época, né, Rec? Que era o diretor de futebol. E tinha Inter e Santos de noite, ainda nos então camarotes antes da reforma lá e tal, que o Inter tinha os camarotes de um lado e aí começou a fazer umas suítes do lado oposto às Aqueles arquibancadas de onde eu camarotes tava, que era na arquibancada inferior. Então eu tava na inferior e o camarote dele era bem em cima de onde a gente tava casualmente. Uma coisa e eu tava lá, então é uma coisa que isso a gente não explica, isso acontece. A hora que ele botou o pé dentro do Beira-Rio e que ele abanou para a torcida e que ele chegou perto da torcida, ele virou ídolo. Sim. Ninguém explica isso. Então ele foi ídolo desde o dia que ele chegou. Isso. Recentemente aconteceu isso que envolve o doutor Ivan Pacheco na nossa conversa aqui. Paulo Guerreiro virou ídolo. Mas Sem jogar. O Nem- D'Alessandro é um belo de um jogador, isso não tem discussão nenhuma. Deve ter trazido na bagagem dele a camisa que ele trocou com o Polga nos 4-2 do River. Tomou 4 lá Que no cordeiro. Monumental, não foi? Isso aí é Eu com acho que você. foi. Eu nem lembrava desse Eles fato. ficam Foi tristes quatro porque, ou cinco? porque o Grêmio queria trazer o D'Alessandro e não trouxe. Pior que é E aí verdade. o Inter foi lá verdade. e pegou. Essa é a verdade. mágoa dos gremistas com o Mas D'Alessandro. tem muita história triste no Grêmio, que agora o Grêmio acho que está se vingando. Agora quem está estável é o Grêmio. Mas tem a do Guia Azul, que o Grêmio... Quer dizer, o Grêmio tinha boas ideias, mas o Inter tinha o dinheiro. O Inter tinha o Sonda, tinha o dinheiro. Não, era Assim como o São Paulo nos roubou o Miranda. O que tu quer dizer mais, Serginho? Não, Desembucha? não. Só eu falo. Não, o empresário tinha uma boa relação com o Grêmio na época, mas não. O empresário do Guinha Azul era acho que era o Regis, aquele foi goleiro, mas aí depois acabou não tendo problema e acabou não. Mas aí vocês disseram o Orteman, tá tudo certo. Mas Aliás, um dos grandes jogadores que eu vi jogar veio pra cá pra tomar uns mé aí, né? Jogava a bola. Tu sabe que tem uma história do João de Almeida Neto, né? Já contei isso 1000 vezes. Antes eu não citava os personagens, mas agora já. João de Almeida Neto no bar do Beto. Um não vou citar, que ainda está jogando. Um jovem sentado na calçada e o Richard Morales e o Orteman tomando uísque. Na calçada do bar do Beto, na Cidade Baixa. Nossa. Lá na verdade. Aí o João de Almeida Neto, com aquela sutileza dele, deve estar nos assistindo. Aliás, já combinamos para tomar uns tragos. Uma hora vai dar. O problema de começar com o João, o difícil é terminar. Então, não tem última aí. Aí me lembra uma história minha do Regis Oiro e do Haroldo de Souza, em Cuiabá. Pedimos 45 últimas, aí não dá. Um calor de 40 graus. Uma saideira. Mas aí tá. E no outro dia tinha jogo, né? 13 irresponsáveis. O único que não era irresponsável era eu. Sim. Mas fui levado pelos velhos. Serginho e o Haroldo Imagina. completamente responsáveis. Imagina. Sim, eu fui levado. Mas aí, tá ali na calçada, Richard Morales, Orteman e um outro jovem. Aí disse ele assim, vocês dois velhos não têm mais cura. O João de Esse Almeida. guri vem pra cá. Agora tu é isso. Você é sem vergonha, o Grêmio te paga, tu é um cara de futuro, tá aí junto com esses caras que não tem mais nada que fazer na vida. Vai pra casa dormir, rapaz. O João devia ter tomado alguma coisinha. Né? O Júlio devia estar que nem o... E o guri foi, não? Mas deitou o cabelo.
Depois de quantas últimas? Não, mas aqui, essa aí vale, mas essa aí eu vou contar fora do ar depois o restante dessa história. Minha, do Haroldo e do Regis lá. Não terminou muito bem para a história. Persiste até hoje um pedaço da história. Vai deixar os telespectadores na curiosidade. Acho que era o Grêmio que estava jogando lá, se não me engano. Cuiabá, eu fui uma vez ou duas só. O Grêmio jogou lá contra o Operário de Várzea Grande. Operário de Várzea Grande. Jogou contra o Operário de Mato Grosso do Sul, depois jogou contra o Operário de Várzea Grande. Na sequência, jogou contra o São José, em São José dos Campos, treinado por José Assis Aragão. Aramengão. E ali caiu o Valdir Espinosa. Eu lembro de ter entrevistado o Espinosa naquela coisa, um estádiozinho pequenininho, num cantinho ali, Espinosa, triste. Tomou 3-0 do São José dos Campos. Grêmio na segunda divisão. Doutor, essa situação do Paulo Guerreiro, o que o senhor prevê para... Falaram que tinha um julgamento em dezembro, mas está terminando dezembro já, não? Não tinha um dia certo marcado? Não né? tem. Não tem, né? Não. É de improviso, assim? Eu até... Não, teoricamente eles teriam que marcar, né? Mas eu acho que não tem porque eles não vão fazer agora. Né? Porque tem que... Eles se convenceram que não tinha argumento suficiente para reverter qualquer tipo de situação. Foram muitos recursos. Né? Eu acho que... Eu não me lembro se eu falei aqui na primeira vez quando ele foi absolvido, entre aspas, para ir jogar na Copa. Foi aqui. Exatamente. Eu acho que eu tinha essa vaga lembrança aí. O senhor é a nossa estrela antidópica. E eu disse que não ia ficar assim essa história, porque não pode. No regulamento está muito claro. Né? A substância que foi encontrada na urina dele, entre aspas, assim, não tem perdão. Né? Inclusive, assim, o regulamento da UADA hoje prevê 4 anos de suspensão e reincidência é banido do esporte. Quer dizer, ele está no lucro ainda. Ele está no lucro. E ele tinha sido punido por 6 meses, e aí recorreu, né? Foi isso? Mas foi isso que eu disse aquela vez aqui, ó. Eu tô achando muito estranho isso aí e eu disse pro REC, a UADA vai recorrer disso. Porque eles não aceitam 6 meses para o que foi encontrado. Para vocês terem uma ideia, assim, ó, diurético, diurético não chega a ser uma droga, é um medicamento, né? É 2 anos de suspensão. Porque o diurético ele é usado para mascarar. Para mascarar, as outras exatamente, para eliminar o resto está dizendo que o caso do Guerreiro se pressupõe, porque nunca se comprova 100%, tem os argumentos... Eles vão pedir 4 anos. Não, se pressupõe que é mais caro, mais grave do que um diurético. Exatamente. Não é disfarçar. Ali apareceu... O diurético, ele... É para mascarar. É para... Não, o diurético é assim, ó. É para eliminar resquícios de outras substâncias. O diurético não vai te isentar, te melhorar o desempenho. É porque tu está usando ele, é porque daqui a pouco tu pode estar usando uma outra substância que é ilícita. E que eles querem eliminar resquícios. O diurético, como doping, fora essa questão da eliminação, ele é usado em esportes onde tem categorias por peso. Sim. Então os caras tomam diurético para baixar de peso e competir numa categoria na hora que inferior. Aí pesa... Aí nós vamos chegar no Walter daqui a pouco, mas vamos falar do Guerreiro antes. Coitado do Walter, né? Mas a quantidade que encontraram nesse caso do Guerreiro não foi muito pequena? Não, mas o problema é assim, ó, nós temos substâncias que são quantitativas, então depende da quantidade que se encontra. O doutor é o responsável pela análise de antidoping no estado, da região sul do Brasil. E agora eu sou membro da ABCD. Agora não. Há muito tempo já sou membro da ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem do Ministério do Esporte, que é a que comanda todo o controle de doping em todos os esportes no Brasil hoje. Não é só no futebol. Não. É que antes o senhor era mais ligado à Federação Gaúcha de Futebol. Então, a ABCD, ela gerencia todos os resultados dos controles de doping no Brasil hoje, isso é lei. Mas voltando ao Guerreiro, então assim, ó, tem substâncias que são quantitativas, depende da quantidade que se encontra, né? E tem substâncias que são qualitativas, não depende da... Se encontrou isso aqui, ou se encontrou isso aqui, é positivo. A cocaína é qualitativa. Maconha? Maconha é qualitativa, então, não depende as drogas, vamos dizer assim, as drogas ilícitas, que são até chamadas de drogas tem recreativas. Vários medicamentos, por exemplo, anabolizante é qualitativo, não depende da quantidade. O que eu fiquei sabendo, doutor, e assim,
de pessoas que trabalham nessa área de laboratórios, de exames toxicológicos, é que a análise feita, nesta análise feita no Guerreiro, ou a quantidade que foi encontrada nesse caso do Guerreiro, seria totalmente plausível a tese dele de que foi, acho que não foi o chá de coca, eu não lembro o que ele está alegando, mas que foi assim, ó, pela quantidade, porque o que eles falam, o que essas pessoas me comentaram, né? Que quando tu encontra, mesmo que um resquício, se fosse cocaína, vamos dizer, se ele tivesse usado a droga mesmo, a quantidade seria muito maior. Depende do tempo que ele usou ou não. Porque a cocaína é uma droga que em poucas horas ela é eliminada. Né? Tanto que assim, ó, antigamente, por que foram criados os exames fora de competição, que é aquele que chega no treino lá e tal, faz? Por que muito atleta fazia? Vamos falar, nós estamos falando de futebol. Os caras jogavam no domingo de tarde. Domingo de noite iam pra festa, cheiravam toda a cocaína do mundo, na quarta-feira não tinha mais nada. Entendi. Então tudo depende também de quanto tempo foi feito o exame por isso que... Em relação ao suposto uso. Por isso que virou qualitativo. Né? E os caras sabem, na verdade assim, ó, na urina a substância detectada não é a cocaína ou o chá de coca, é um subproduto, é o metabólito, né? Que é comum aos dois, o chá de coca e a cocaína elaborada. O que vai se encontrar na urina é o metabólito comum dos dois, né? Então, o cara pode dizer que ele usou chá de coca, mas não está provado porque aquele subproduto que foi achado na urina pode ser dos dois. Se ele disser que foi chá de coca, o cara da acusação pode dizer, não, foi cocaína. E aí é uma questão de julgamento. Então o senhor acha que ele não joga no que vem? O que o senhor acha? Se for cumprir o regulamento, se o julgamento for cumprir o regulamento da UADA, ele não joga. Porque o que se fala é que... Não, mas termina a pena dele em abril. Pois é. Não, é que assim, termina a pena que foi dada. A pena que foi dada, mas a UADA, eu falei, a UADA vai recorrer porque são 4 anos. Porque houve mudança, antes eram 2 o Eram máximo. 2 anos, eram 2. Ah, sim. O regulamento Agora entendi, foi mudado no final do ano passado. Então o senhor acha que pode piorar? Pode piorar. Agora sim, ó, isso é um entendimento de júri. Ele pode ser até absolvido. Isso é um entendimento de júri. O que está escrito no código da UADA é uma coisa, mas... Que vai ser julgado, interpreta cada um do seu jeito. Todos os atletas, eles têm direito à defesa, é como no crime. Claro. É como na vida civil. Sim, a defesa vai alegar que era chá de coca. E digamos, a promotoria vai dizer que era cocaína. É isso, né? E quem conseguir, entre aspas, convencer, leva. É isso. O Serginho é jornalista e dos bons, o Ronaldinho também. Agora, ninguém está falando desse aspecto aí. Está todo mundo na contagem regressiva para ele jogar. Vou ser bem sério que eu fiquei surpreso com a sua fala aqui. O Serginho perguntou, quer dizer, foi o Serginho que perguntou ou foi o Luiz Caldo? Não sei. Que ele pode não jogar. Não, é que assim, eu perguntei se ele não joga no eu vou no scout. Isso é o entendimento do tribunal. Eu estou falando o que está escrito no livro. Sim, porque agravou, houve mudança na lei. Porque ninguém fala aqui qual é desculpa, né, a minha ignorância no assunto, mas ninguém fala o prazo que a UADA tem para recorrer. Eu nunca vi ninguém falar isso. Né? Porque o que só se fala é o seguinte, a pena dele acaba em abril, então a partir de fevereiro ele pode treinar junto com os jogadores. Se não mudar a pena dele... Mas ele pode treinar ou não? Não pode treinar. Mas em fevereiro também não? Não, em 45 dias antes ele pode, né? 45 dias pode, mas assim, ó, isso também foi uma mudança do código. Porque antes ele poderia treinar. Poderia continuar no clube. Poderia treinar no clube e tal, não participar das partidas. Sim. Mas agora ele não pode treinar mais no clube. Porque na realidade, o que eu acho que... O local de trabalho dele não pode mais exercer. Mas qual é o prazo que a UADA tem para tratar desse caso? Porque realmente, enquanto colorado, estou surpreso. Mas a UADA já recorreu. Mas ainda não saiu a definição, então não saiu a definição, a UADA já recorreu. Entendi. Eu vou dizer, a UADA... A notícia está sendo dada, com todo respeito a todos aí, pela metade. É isso aí. Não, é que assim, nem metade. Quer dizer, a pior bomba ainda está por vir. Aí são meandros jurídicos, na verdade, né? Existe o código. Uma coisa é a lista de substâncias proibidas e lá no código se diz assim, ó, por exemplo, os anabolizantes, que está lá numa lista X lá. A lista é dividida em vários setores, né, ou várias seções. Então, o anabolizante está numa seção lá.
E lá no código, que é a lei do controle de doping, diz assim, olha, se for encontrado substância desta seção aqui, que são os anabolizantes, a pena são 4 anos, né? A reincidência é banir do esporte, né? Mas os atletas têm direito à defesa. Até porque, às vezes, por desinformação, ou eles usam tudo que é as desculpas possíveis, os argumentos possíveis, né? Eles podem dizer, olha, eu estava usando porque o médico me prescreveu. Claro. Né? Eu fui usar um suplemento que estava contaminado. Aliás, essa história de suplemento os caras do tribunal disseram assim, não aguento mais essa história de suplemento contaminado. Bota na culpa do suplemento. O cara tem que provar que aquele suplemento... Como tem produto vagabundo no mercado. Tem. Eu vou dizer uma coisa mas pra vocês, esses produtos vagabundos acabam contaminando a tese. No caso, por exemplo, dos grandes clubes como Inter e Grêmio, eles já têm uma fonte segura de fornecer suplementos para os clubes e tal. Tem. Não, eles então irrita os caras lá, mas existe. Mas assim, os clubes pequenos, eu já fui dar palestra em clubes pequenos aqui e tal, e os jogadores, eles próprios compram o seu suplemento, cada um compra. E não avisa. Porque os clubes às vezes não têm dinheiro para comprar. Então já veio o jogador, olha, esse aqui eu posso usar, e não podia. Né? Porque os caras dos suplementos, eles muitas vezes contaminam com substâncias anabolizantes, com substâncias estimulantes para que a pessoa compre e diz, pô, esse aqui faz efeito mesmo, né? E o senhor acha que o Guerreiro, que antes de abril, pode sair essa nova decisão da UADA aumentando... Pode. Mas isso não é decisão da UADA, é decisão do tribunal. A decisão do recurso que a UADA fez em relação à pena de 12 dias. Tá, então o que iria ser analisado provavelmente, possivelmente, provavelmente já se vê que não é, porque já estamos no meio de dezembro. Claro. Pode ser uma coisa que era pressupostamente boa para o jogador e para o Inter, pode ser a pior das situações. Mas é que o problema é assim, ó. Quando a gente manda o resultado... Hoje nós temos que mandar o resultado... A gente manda para o clube, a gente manda para a federação que faz aquele campeonato, manda para a ABCD tem que saber desse resultado, tem que mandar para a FIFA o resultado de todo o controle de doping e para a UADA. Tá? A UADA sempre vai querer a pena que está no código. Claro. Sempre. É promotor, entre aspas, porque ela né? que criou esse código. Ela sempre vai querer. E quando tem uma pena menor, tem que explicar para a UADA por que foi dada aquela pena menor. Pois é, mas... Se ela quiser, ela vai recorrer. Se ela não aceitar aquela explicação, ela vai recorrer. Tá aí, pelo que o senhor já tem de outros casos e tal, qual é a tendência? Da jurisprudência. A UADA, se a explicação que os defensores do Guerreiro foi convincente para a UADA, ela disse, então tá bom, essa pena tá boa. Mas se não foi convincente, ela vai querer recorrer. Tá, mas se tivesse sido convincente, ele já teria sido... Mas tanto... Não. Nunca diminuiu a pena? Não diminuiu. Convencer. Aí os caras podem ter dado a explicação e a UADA entender que realmente 2 anos ou um ano e meio é uma boa punição. Tá, mas isso a UADA entendeu que foi pequena, porque ela recorreu. Ou seja, a UADA entendeu... Ela recorreu, só que aí depois... Me corrija, doutor. Ela recorreu... Ela recorreu em função da primeira pena que foi dada. Isso. De 12 meses, De 12 meses. Tanto que vai ter um novo julgamento. Aí o que acontece? Os advogados do Guerreiro, internacional, entram em contato, olha aqui, UADA. Não, nós entendemos que acho que o que aconteceu foi isso. Claro. Mas ao recorrer já aumentou. De 6 meses para 2 anos. Mas foi o que eu disse. Mas não tinha sido 2 anos antes e aí depois... Não, tinha sido 6 meses, foi para 12, não é isso? Exatamente. Era 6 meses início. Isso. Eu até disse, eu acho que foi para ele jogar a Copa, porque entenderam que ele tinha que jogar a Copa, não sei o quê. Mas lá pelo código e para o pessoal da UADA não interessa isso, porque eles chegam a tirar o pessoal das Olimpíadas. Os caras se preparam 4 anos para uma Olimpíada, eles tiram os caras. O pessoal da UADA não quer saber se o cara vai jogar a Copa, se vai jogar... Se ele é ídolo nacional. Se ele é ídolo, eles não querem saber. Tiraram o Maradona de uma Copa do Mundo. Exatamente. E lá não era tão rígido ainda o processo. Então, assim, eles sempre vão querer recorrer ou querem explicações. Nós já tivemos aqui, por causa do Gauchão, tivemos que dar explicação por que um jogador pegou uma pena baixa. E quem julga agora esse recurso? Desculpa a minha ignorância no assunto de novo. Nos casos de doping, existe um tribunal único no Brasil hoje, que é o da ABCD. Tá, mas não é no Brasil. Esse caso está fora, né? Sim, agora esse caso está fora, tá. Que é lá em Lausanne. Tá, Lausanne na Suíça. Que é o tribunal da... Ele não é da UADA, ele é um tribunal desportivo
Junta COI, deve juntar... que junta várias instituições. Não é o TAS, né? Não é o TAS, né, doutor? Não me assusta aqui. O TAS é uma boa, né? Não me assusta aqui, doutor. Não é o TAS, né? Pelo amor de Deus. Será que o Boca Juniors recorreu ao TAS, não? E o senhor... Não, acho que não. Não sei. Agora terminou, E o senhor não achou um exagero dos órgãos em relação a esse caso do Guerreiro de proibirem ele de jogar agora o lance de craque, que é uma ação, que é um jogo festivo, quer dizer, que tem a ver com tu fazer uma caridade, né? Sabe que esse assunto foi levantado aqui. Eu fui o primeiro a dizer, o doutor El vem... Eu só gostaria eu não vou emitir juízo de valor, né, sobre se deve ou se não deve, ou até vou estar emitindo juízo de valor também com a minha declaração. Não, mas é assim, a cocaína, assim como a maconha, elas são drogas que elas são consideradas... É droga ilícita. É droga ilícita, mas nem... Porque assim, não é como, por exemplo, a maconha, eu sei que o fato da pessoa fumar maconha antes de jogar não vai melhorar o desempenho dela. A cocaína, acho que também não é uma coisa que 15 minutos que vai melhorar o desempenho. Elas são drogas proibidas pelo fato de serem drogas... Mau exemplo. Não, exatamente. É que, na verdade, assim, todas as substâncias... O esporte as substâncias que a OADA coloca na lista são por causa de 3 fatores e essas drogas têm que contemplar 2 desses fatores para entrar na lista. Primeira coisa, aumento artificial do rendimento. Segundo fator, danos à saúde do atleta, né? E terceiro fator, ferir o espírito esportivo. Exatamente. Tá? Então, se ela contempla 2 desses fatores, tá resolvido. Não interessa se ela não aumenta o rendimento, nada. Ela contempla os outros 2, ela está na lista. Que eu acho que é o caso da cocaína e talvez a proibição esteja justamente nesse momento. Eles não querem ver associado ao esporte uma pessoa que esteja associada ao mundo da droga. É questão de exemplo. E outra coisa, né? Esse terceiro item, que é ferir o espírito esportivo e tal, ele leva em conta também as leis de cada país. Então, se aqui no Brasil a cocaína é proibida e a maconha é proibida também, aqui no Brasil tem que estar dentro essa droga. Sei lá, árabe, o álcool, por exemplo. Digamos que num outro... mas se ela contempla 2 isso aqui, ela está na lista. Tá, mas nesse caso é um jogo em relação a uma caridade, da gente fazer lá o bem, ajudar instituições, e daqui a pouco tu ter um Paulo Guerreiro nesse jogo, tu vai botar mais 1.000 pessoas por ele. Tô dando tudo em hipótese, claro. Então tu vai arrecadar lá mais, 300, 400 mil reais para ajudar o próximo. E é um jogo amistoso. Por que proibir nesse caso? É isso que eu não consegui entender, porque não tem a ver com... Não envolve federação, não envolve ninguém, é um jogo entre amigos, quer dizer, como se fosse jogar na praia. Mas quem proibiu, no caso? Se é isso, quem proibiu? Existe, não sei... existe uma proibição... Eu não posso julgar isso, até porque... Claro! Eticamente, eu não posso dar a minha opinião sobre isso pelo meu envolvimento, não. Mas assim, se ele não cumpre a proibição, ele pode ter uma penalidade ali adiante também, né? É isso que pode acontecer. Agora, o porquê e tal, eu eticamente não posso dar minha opinião. Eu tô com a minha carteira de habilitação suspensa, me pegam numa blitz, vai agravar a pena, quer dizer... Entendi. E eu acho que é em função, eu acredito que a medida seja em função disso, de não querer ver o esporte, seria um cuidado com o esporte. É que o problema é o seguinte, o esporte, as pessoas que inventaram isso, resolveram um dia, dizer, olha, nós temos que fazer controle de doping, nós temos que moralizar o esporte e tal. Porque assim, o espírito esportivo lá do Barão de Coubertin, embora tenha se perdido um pouco, hoje é um grande negócio e tal, mas o esporte, ele é um exemplo, né? Ele é um exemplo... a gente sempre diz no meio da medicina, o esporte competitivo não é sinônimo de saúde. E não é porque é lesão em cima de lesão. Esporte de alto rendimento e assim, saúde não tem nada a ver, né? Mas a imagem que a gente tem é que tem que ser de uma coisa ética, né? De uma coisa de saúde. Então, é esse o cuidado que o pessoal tem. Não foi inventado o caso... Agora, o exame antidoping funciona. O doping funciona. Ele tá agora, cada o que vez fez mais o Gajardo funciona. aqui, por exemplo... Aí, no outro aspecto, levando para o outro lado. Ele fez o que bem... É fácil, com o Gajardo é fácil.
É só mudar o regulamento agora do ano que vem e colocar aqui um treinador. Se tiver suspenso e descumprir, o time perde os pontos, está resolvido. Isso não estava no regulamento desse ano. É que era dava para entender que podia perder os pontos. Não. Mas dava para entender também que não. Respeito, então nem a pau. Então não tem punição. Nem a pau. Então nem pune o cara. Nem a pau. Mas a punição é inócua. Para que punir, então? Ele não poderia estar. Tá, se ele cadê os responsáveis pela partida que deixaram ele descer e ninguém viu? Como é que ele entrou no vestiário se ele está suspenso? Mas ele fez coisinhas. Mas é falha de quem? Mas digamos que tenha havido falha. Mas ele sabe que ele não pode estar ali. Mas REC daí... Ele sabe que ele não pode usar equipamento. Bom, mas ele pegou o regulamento, botou debaixo do braço e fez o que fez. Nós somos cidadãos brasileiros. Mesmo um mendigo não pode desconhecer a Constituição. Ele sabe o que ele pode fazer, o que não pode. Mas ele sabia que ele podia, por isso que ele fez. Ele sabia que não ia ter problema. Que ele não ia perder os pontos. É óbvio que ele sabia que ele não ia poder perder os pontos. Se o regulamento fala em fato grave, qual é o fato grave dele descer no vestiário? Desculpa. Não tem como colar essa. Tem um artigo ali que dá dupla interpretação. Não, é que com nada. Tanto não tem que ele não levou. Não, mas foi julgado. Foi, tanto que eu disse. Julgaram em 2 horas. Nem olharam, né? Mas disseram que julgaram. Tanto não tem que ele não foi punido. Agora, põe no regulamento, suspenso, se entrar, perde, o time vai perder os pontos. 50 mil dólares. Tá resolvido. Né? Bom, então mais me ajuda. Então puniram. 2 ou 3 jogos. Então puniram, tá aí a punição dele. É multa pecuniária, mais não sei o que. Então tá aí a punição. Agora, perder pontos, se não estava no regulamento, pode esquecer, pode morrer esperando. Mas aquilo foi uma agressão, né? Aquilo não, independente de ser Grêmio Internacional, aquilo é uma agressão. O cara passou o jogo inteiro instruindo por um radinho, vai pro vestiário, o cara que não podia estar ali. Tem casos que eles não podem entrar no estádio, né? Cadê a fiscalização? Não, tava lá. Não tava. Um soco na cara dele. Se tivesse fiscalização, ele não descia. Se tivesse a fiscalização, ele não estaria com o cadinho, ele não desceria pro vestiário e ele não daria instruções. Vários colegas meus não entraram na cabine. Ele entrou. Mas aí que tá. Mas aí, por que teus colegas não entraram? Porque tinha fiscalização. E por que não fiscalizaram ele? Que não quiseram. Então aí é outro. Então tá, então aí nós estamos. Aí tu vai fazer uma divisão de culpa aqui. Claro que ele tem o dolo dele descer. Isso prova a força dos argentinos. É a mesma Comebol. É a força dos argentinos. O estádio, no dia do jogo, o estádio não é do clube. Quem administra o estádio é a Comebol. Concordo plenamente. Mas na próxima pode deixar o Grêmio. Se o Grêmio viu, tem que avisar na hora. Mas o Grêmio fez isso. E o que aconteceu? Mas o Grêmio foi lá, chamou o Nestor Raim, foi lá, chamou o fiscal. Saiu atrás, filmaram. Foi lá, chamaram E o que aconteceu? E o vedor lá do jogo, não sei se é vedor que chama ainda, foi lá, bateu na porta, o cara não queria sair. E quando saiu, disse que estava tudo bem. E aí? Voltou lá para a cabine. Quem tem que controlar o vestiário, quem controla o estádio, Não, mas quem tinha que tirar dele de lá era a Brigada Militar. Não é a Brigada, só se a Comebol fosse lá e a Comebol mandar a Brigada tirar. Mas é a Comebol que vai mandar. É por isso que, por exemplo, voltando para o doping... O senhor não pode estar aqui. É por isso que a UADA exigiu de todos os países que assinaram como signatários do código da UADA e tal, que se criassem tribunais independentes. Por isso que hoje a gente tem um tribunal da ABCD que não é mais do futebol, não é mais do judô. O que é a ABCD? É a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Uma vez ganhou aqui, virou o hino do Pelé. Presta atenção, o doutor falou já... Ele já repetiu agora. É a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Deu certinho. ABCD. Em Brasília? Que perigo. Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Deu certinho a ABCD. Mas esse tribunal é um tribunal independente. Ele não pertence mais a um esporte ou outro. E ele é formado por quem? Ele julga por... Ele é formado por pessoas que não trabalham em clube, não trabalham... O presidente do tribunal é o Dr. De Rose. Pô. Então, assim, porque antes o futebol tinha o seu tribunal, né? O atletismo tinha o seu tribunal. Não, de controle de dopagem. Entendi. Tá? Não é para julgar as outras coisas. O de doping hoje é independente. É qualquer doping. O Walter, coitado, isso é importante. Preocupado em emagrecer, um bom exemplo para a sociedade, foi punido também. Já voltamos. De volta com o nosso Cadeira Cativa. Estou eu aqui de assistente estúdio, atenção. Vai voltar. Contagem regressiva, mas já estava aqui, vai voltar. Doutor, e o caso do Walter?
O Walter foi diurético, né? Para poder perder peso. Mas... Vai tomar 1 ano. Vai tomar 2 anos, né? Isso aí não tem... Pelo regulamento... Então ele terminou a carreira. Olha aqui, ó. Terminaram a carreira. Vai comer um monte de X agora, sim. Deixa eu dizer... O que esse homem vai fazer na vida? Sempre tem atenuante. O que está escrito no código é uma coisa, mas sempre pode ter um atenuante. Que nem legislação penal normal. Exatamente. Agravantes e atenuantes. É o que eu falei, isso é uma questão de julgamento. Majorantes, minorantes. Ele pode claro. dizer assim, olha, o médico lá me prescreveu e era um médico que não era ligado ao esporte, não sabia e tal. Se for provado, se for convincente, ele pode ter um atenuante. Né? Então, sempre pode ter um atenuante. Né? Porque se for com justificativa médica, por exemplo... Qualquer substância pode ser usada, que está na lista ali de medicamentos, né? Até anabolizante. Nós tivemos um jogador aqui no Gauchão que teve, há uns anos, que teve um tumor de testículo, teve que tirar o testículo e ele precisava usar testosterona exógena. Né? Então, magrão? Nesses casos é autorizado. Claro, os atletas e os clubes e os médicos, eles sabem, existe uma solicitação para uso terapêutico dessas substâncias. Claro. Então, antes de ser usada a substância... Tem que ser comunicado, informado. Eles vão lá no site da BCD, tem um formulário, eles justificam ali por que foi usado. Eles podem anexar os exames que provam que ele precisa ser usado. E não tem problema nenhum. A comissão, inclusive eu faço parte dessa comissão, a comissão analisa e diz, olha, pode usar isso aqui. Tá ok, dosagem tanto. Está justificado, exatamente. Mas sabe, doutor, eu quero voltar àquela situação do Paulo Guerreiro. Eu estou estarrecido. Calma, vai dar tudo certo. Não sei, ou pode dar tudo errado. É isso. Depende do ponto de vista e para quem. Eu estou estarrecido não é com o que pode acontecer. Isso não está sendo comentado. O que pode acontecer é o imponderável agora, a partir dessa declaração do doutor aí. Mas que a UADA recorreu e que todo mundo está esperando o julgamento para diminuir e pode aumentar. Mas será que o Internacional tem conhecimento disso? Tem, com certeza tem. O pessoal do Tanto é que o contrato foi feito com essas circunstâncias. Claro, eles têm experiência nisso. Pode aumentar e está sabendo. Não, tem outra coisa assim, ó. Não, o que está sendo vendido pelo Inter, pela imprensa. Quem abriu está liberado. Por todo mundo, inclusive por mim. Sabe por quê? É que pode até diminuir. O julgamento de dezembro. Não, mas sabe por quê, Rec? Se o pessoal está vendendo isso, eu acredito que é uma tendência. A defesa teve uma boa tese. Ou uma sinalização de que está no caminho. Tem uma probabilidade muito grande de ser aceita. Então, sabe... Porque assim, ó, eu conheço o pessoal lá do departamento médico do Inter, eles conhecem as regras, né? O Crescente é um cara muito experiente. Mas isso é extra-Inter. Isso é extra-Inter. Não, mas eles devem estar assessorando. Para saber se foi aumentado ou diminuído. O problema é esse negócio é de servir chá nessas concentrações de seleção aí. Esse chá aí... Vai lá e se serve o chá. Eu espero que dê tudo certo, que ele jogue. Ele pode nos ajudar muito ano que vem na Libertadores. Também, né? Tomara que dê tudo certo. Agora vamos rezar para dar certo. Pãozinho com 5 toneladas de papoula. Olha aqui, pode contaminar muito. O pessoal das maratonas, por exemplo, que tem antidoping em muitas maratonas internacionais. Então, nos postos de água, os atletas de ponta, assim, ó, por exemplo, os quenianos e etc. Tem o pessoal deles lá. Tem o pessoal deles para fornecer água. Sim. O branco. Por causa da contaminação. O branco pegou uma aguinha do Maradona. Muito amigo. Hermano, toma água, cara. Não sei se é bem assim aquela história, né, Tio? Não sei se é bem assim aquela história também. Até hoje não se esclareceu. Mas isso é um cuidado enorme. Os caras, se tu quer tirar o adversário de competição, vai lá e oferece água, oferece... Toma água, cara, mano. E os atletas hoje são instruídos para isso, né? Olha, come só o que for prescrito aqui, toma só o que a gente autorizar. Luiz Caldas Milano, Neilton por Andrigo. É o primeiro negócio do Inter para 2019. Eu estava ouvindo até acho que é um bom negócio. Uma entrevista do presidente do Vitória agora, final de tarde, ele falando que ainda não estava nada certo e tal. O que tem, na verdade, até o momento é que o Vitória tem interesse ou pediu para contar com o Andrigo ano que vem. Né? E aí está se falando que pode ser o Neilton. Rec, se vier com um salário baixo, porque não deixa de ser uma aposta, né? Quem é o técnico do Vitória, hein? É o... Não, o Carpegiani caiu, entrou... Saiu? Chegou não vou me lembrar, Rex. Não, ele saiu sim.
Não vou me lembrar o nome. Mas pro ano que vem vamos manter esse que... Era um interino. Eu não vou me lembrar o nome. É o Marcelo Chamusca? Pode ser. Sumiu agora há pouco. Tava um interino. Vai ficar para... Bom, Marcelo Chamusca é pro ano que vem. E se vier o Neilton... O Andrigo, infelizmente, é um menino que não deu sorte no Internacional, né? Ele começou bem e ele o Rodrigo é o Lincoln do Grêmio. É uma promessa da base, ele era um fenômeno na base, tanto que tem contrato com a Nike desde os 15 anos, né? É impressionante. E não vingou no Inter, teve alguns problemas, enfim. Então é óbvio que ele não fica ano que vem. Tem que emprestar. Se o Vitória tem interesse nele e daqui a pouco... cedeu o Neilton, que é um jogador que pode agregar, mas é um jogador para grupo, né, que não é para resolver. Vamos ver, se ele vier, acho que não deixa de ser uma aposta, mas se isso acontecer, que ele vem e nos ajude muito, porque não é cornetear, muito difícil. Não vou cornetear a produção, mas essa aqui é uma das manchetes que não tem menor sentido. Já corneteou. Não? Imagina se fosse cornetear. Essa que eu vou ler aqui. Tu nem leu ainda? Não. Bom. Vou ler agora aqui. Direção nega interesse pelo atacante Ángel Romero do Corinthians, mas o Inter está querendo dar uma rasteira no Corinthians. O Inter, como é que vai admitir o interesse? Vazou agora, o Corinthians vai... O Corinthians tem que pagar ainda uma dívida que tem com o Cerro Porteño de 11 milhões. E vai tomar um cambão agora. Ele vai assinar com o Internacional. Será que precisa? É que vazou. Tem que pagar 11 milhões em um estádio, né? Trazer o Romero? Não temos ninguém ali na. Não, o Romero é para julho. Eu sei. Mas é no mole. O salário dele é de graça também. Não, isso é tu que tá dizendo. Aí tem, ele vem, entre aspas, de graça. Aí tem o aluguel do passe mais salário. Vai a quanto a brincadeira? 500 mil por mês? Pro Romero, não tem ninguém na base que possa fazer essa função. Ninguém. Merreca. Para, Rec. Brincadeira. Deixa o Romero no Corinthians. Deixa lá. Direção nega interesse. Que bom que a direção negou o interesse. Né? Difícil era admitir. Que bom que negou o interesse. Como é para admitir? Vamos dar uma rasteira neles. Isso era notícia. A notícia seria Vamos dar uma rasteira desses filhos da mãe que nos ganharam lá no Grito em 2005. Olha aqui, ó. A diretoria vai fazer reunião tentando rescindir com o Hernando. Eu tenho que rir, né, Rec? Nós temos até quando é o contrato. Tu não pode ouvir falar o nome do Hernando. Tá louco, vou até bater na madeira aqui, porque, né? Mas tu acha que ele é pior do que alguns que passaram por aí? Rec, é complicada a coisa. Deixa ele longe. Quando tu pega uma... O Hernando tem uma faixa do Novo Hamburgo esperando. O Novo Hamburgo quer entregar uma faixa para ele. Quando tu tem Parece que agora a próxima vez que ele vier aqui... Quando tu tem uma marca meteu muito grande... Contra. Mas ele não errou pênalti na final. Quando tu tem uma... Do Alessandro. O Hernando ficou marcado, né? Infelizmente... eu acho que é um zagueiro mediano que ficou marcado aqui por tudo que aconteceu junto com o Paulão, Rec. Não tem ambiente, não tem nenhum clima. E vou ser bem sincero, o Hernando é um dos menores culpados por tudo que aconteceu. Tem a parcela de culpa dele, acho que é insuficiente pro Inter. Mas... É que ele jogou depois, né? O nosso furo era bem pior. O Novo Hamburgo. Era bem pior. Mas deixa o rapaz ser feliz onde ele quiser, tomara que rescinda. Merece ser feliz. Aliás, eu tenho dito aqui, já disse 80 vezes. Vou dizer pela 81ª. Eu posso ter perdido as contas, poderia ter sido até mais. Eu quero saber se o Ministério Público vai chamar o Cristiano Silva lá da Rádio Guaíba para depor. É a 81ª vez que eu faço a mesma pergunta. O Cristiano contou no ar. Contou. Que o empresário do Hernando quer saber para quem é que ele devolve o pedaço que ele tinha que devolver na época. Da troca da gestão. Ele agora mudou aí, para quem é que eu devolvo um pedaço? Já voltamos. Olha aqui, ó. Esse intervalo. Colorado acertou o repasse de 3 jogadores que voltam de empréstimo. Léo Ortiz foi para o RB Brasil. Esse RB Brasil é um depósito sensacional, né? Nada contra o Léo Ortiz, mas todo mundo manda gente para lá, né? Eu ouvi o presidente do Vitória falando que poderia pegar o Léo Ortiz também.
O Vitória tá surpreso. bom. Ferrarese vai para o Botafogo e o Mossoró vai para o Novo Hamburgo. Será que o Ferrarese não... O Ferrarese não é pior do que esse. Não poderia ser aproveitado ano que vem, né? Mas eu até insisti isso aí. O Ferrarese não é pior do que esses outros aí. O Inter gosta de um jogador da beirada. Ele foi bem esse ano no Figueirense. Ele foi bem esse ano na temporada, não foi? Foi bem no Figueirense. Foi bem. Após recuo, negociação com Thiago Neves fica travada no Grêmio. Detalhes separam a ida de Ramiro para o Corinthians. O que acha, Sérgio? Não sei se não é um ciclo que se encerra, sabe? Eu gosto muito do Ramiro, mas daqui a pouco quem está ali dentro tá sabendo, tá vendo o que está acontecendo. O Grêmio tem interesse no Marquinhos Gabriel, mas tá saindo um troca-troca aí pelo Sornosa, né? Do Fluminense. Aí é uma moeda boa que tem o Corinthians e parece que o Marquinhos vai mesmo pro Fluminense. Quem pode definir isso aqui é o Marquinhos mesmo. Não vou pro Fluminense. Vai se enfiar naquela barca furada. Imprensa chilena colocou o meia venezuelano Soteldo, de 21 anos, da Universidade do Chile, na mira do Grêmio, direção ainda nega. Tricolor avalia direção fazer... nega também? Nega, estão negando até Cristo. Tricolor avalia fazer proposta para o Atlético Mineiro para contratar o lateral Marcos Rocha. Acho que isso aí... Agora, aí eu vou entrar num negócio. Aí é um problema de clube de futebol. Se o Grêmio já sabe que não vai usar o Léo Moura, para que vai renovar? Só para atender o pedido do Renato. O Renato tem que resolver essa encrenca de... Mas não vai usar mesmo? Vai usar de vez em quando, como foi agora. Eu vou te perguntar. Assim, eu não sei qual Ele jogou alguma partida contra o River? Não. Quando o Grêmio tomou aquele chocolate do Estudiantes, quem era o lateral direito do Grêmio? Mas teve jogos que ele foi... mas contra o Ceará, mas eu acho agora que é tudo contra o Corinthians, morto. Benefício. Acho que é tudo uma questão de relação custo-benefício, Reg. Tu não vai fazer um contrato com o Léo Moura pagando R$400 mil. Não sei. Não, eu tô te falando, tu vai perguntar pra mim, tu renovaria, o que o Grêmio quer? Daqui a pouco é um jogador que no grupo é bom, daqui a pouco é um cara que é importante para poder fazer um jogo. E o Grêmio vai ter que montar grupo esse ano, cara. Porque a gente sempre fala, para poder jogar, tem que ter 2, 3 times. Ele é um cara que olha... Não, mas já tem 3 laterais, vai ter 4 agora. Já tem 4, para essa posição 3, já vai ter 4. São os 3. Não, mas vai contratar mais um. Léo Gomes, o glorioso Madison, elogiadíssimo pelo... Eu acho que poderia sair. Pelo Thiago, das categorias de base. E mais o Léo Moura e mais um que vai vir, porque não tem titular. O Grêmio tem 3 e não tem um titular. O Léo Gomes, que eu não entendo, o Léo Gomes Moura, para mim seria o titular. O Léo Gomes para mim seria o titular. Mas e se vier o Marcos Rocha? Mas eu acho que então não precisa vir o Marcos Rocha, vamos contratar numa outra posição que precise. Eu gosto muito desse guri. Já voltamos. CIA. É a empresa que você, construtor ou profissional da construção civil, pode contar sempre. Lá você encontra grande variedade de louças e metais Deca. Compre de quem tem 23 anos de experiência. Mas não esqueça, é CIA com S. Ligue e faça orçamento 3375-3800. Mandando um abraço para o Juliano Schiller, lá em Nova York. Eu fui olhar meu primo. Onde ele está, é Nova York mesmo. O primo irmão desse rapaz aqui é um grande amigo que eu tenho, Schiller. Está nos assistindo lá. Está nos assistindo via streaming. Tá, mas tinha um outro que estava assistindo aí. É o Schiller? Tá, mas tinha mais um que vocês falam. Tem que mandar um abraço também pro Claudinho. O Claudinho. Claudinho que recebeu, ficou meio com ciúmes lá do seu Chico, mas andou atacando. Mas tá precisando também? Não sei. Tem que mandar para ele. Mandar um forman pro... Acho que o seu Chico... Será que tá dobrando o cabo da Boa Esperança? Sei lá, o Claudinho, sei lá como é que... Será que abandonou o esporte ligou na sexta, disse que ligou para ti na sexta-feira, que era teu aniversário. Eu tava meio prejudicado. Ele, se não sabia, pediu para eu perguntar para ti se tu lembrava que ele tinha ligado. Mais ou menos. Eu tava meio prejudicado. Eu tava de aniversário sexta. Cachorro quente do R, original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando clientes com nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Não importa a sua carga. Na Ford Conrad Caminhões, você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos com tecnologia de ponta, com desempenho e economia. Vá fazer o seu negócio e entre 2019 de caminhão novo. Conrad Caminhões
em Sapucaia do Sul, na rodovia BR-116. O número ali da BR é 2015. Bairro Três Portos, Sapucaia do Sul. Telefone 3034-4000. Respeite os limites de velocidade. Intershop, loja Intershop da rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Bom presente para amigo secreto colorado. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Está com a película do seu carro cheia de bolhas vencida roxa? A Insulfilme faz a remoção. Preço campeão, garantia de 5 anos certificado. Se disser que viu no Cadeira Cativa, ainda tem mais um desconto especial de 20% na linha automotiva. 3 vezes para pagar no cartão. Ligue, agende instalação 30 21 23 23 ou agora mande o WhatsApp para a Natália 99683 3199. Fala com a Natália. Insulfilme não tem filial, somente na Hoffman 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133, fache.com.br. O Internacional tem líder de oposição ou não tem líder de oposição? Luiz Caldas, Milano Júnior. Tem que se reinventar? Tem, não, o Inter tem. O Inter, aproveitando esse gancho, né, Rec, o Conselho do Inter perdeu, eu tenho certeza que de maneira temporária, um grande conselheiro, que estava no clube há cerca de 20 anos, há 18 anos, na verdade, que foi o Thiago Issa, né? O Thiago Issa era da chapa 10, né? Eram 4 chapas concorrendo. E o Thiago Issa, infelizmente, a chapa 10 não fez a cláusula de barreira de 15%, que para mim é um absurdo, que essa cláusula tem que ser extinta ou, no mínimo, revista urgentemente. E o Thiago hoje está fora do conselho. É um conselheiro histórico, é um conselheiro combativo, é um cara correto, é um cara que sempre brigou pelas coisas corretas dentro do clube. A gente falava aqui antes de cumprimento de normas, né, de estatuto ou de regramento, né, doutor Ivan? E o Thiago sempre brigou por isso. Uma pena, e eu espero que ele volte logo. Em relação à oposição, é que hoje a situação ela ficou com ampla maioria dentro do conselho, e isso é realmente muito preocupante. E está considerando o povo do clube como situação ou como oposição? Eu acho que o povo do clube vai ser situação. Se tu pegar o povo do clube há 2 anos, falava que era oposição. Nessa eleição já mudou o discurso, somos independentes, né? Ou seja, tu é uma situação disfarçada. Mas é só a minha opinião. Eu espero que eles que me provem o contrário, né? Porque eles ficaram na situação até abril desse ano, quando o futebol estava mal, caíram fora. Mas isso é outro papo. Em relação à oposição de verdade... Eles caíram fora para ter mais representantes na renovação do conselho. A oposição que tem hoje foram posta... com voo solo e fizeram 33 conselheiros. É a oposição do I9 Inter, que segue com o seu projeto, né? Agora mais difícil porque tem menos conselheiros em relação aos outros opositores. Então, para tu fazer passar alguma coisa dentro do conselho é mais difícil, vai ter que conversar mais. Mas a oposição tem liderança, sim. A oposição, tu pode ter certeza que nós vamos olhar o que deu certo e o que deu errado nessa eleição. E vamos trabalhar muito forte para que nos próximos 2 anos o associado entenda de maneira mais clara o nosso projeto e que a gente não pode ficar nessa eterna decisão de voto. Já está maior que o Império Otomano, hein? O Inter Grande. Somente pelo resultado de campo. O Inter Grande já está maior que o Império Otomano. Exato. Faz 18 anos que está lá. E te digo mais, Rec, pegando já os 2 anos... Já está 16 anos no clube? Os 2... 17, 18? 18, vai a 20. 18. Vai a 20. Não, 18. Fechou 18 agora, vai a... Não, de 2002. Verdade, 2002, tá certo. De 2002 vai a 18 anos. Então, Rec, se a gente pegar o futebol, a gente foi bem em 6 meses em 2 anos, na minha opinião. Minha opinião foi de maio a dezembro, agora de junho a dezembro desse ano. 2017 foi um ano muito ruim em termos de futebol, né? A gente perdeu o Gauchão para o Novo Hamburgo, a gente foi eliminado da Copa do Brasil, a gente não ganhou a Série B, que para mim era a grande obrigação. A obrigação do Inter era ganhar a Série B e não ganhou. Esse ano a gente perdeu para o Grêmio nas quartas de final daquele jeito, tomando um 3-0 fora de casa e depois quase revertemos. Perdemos para o Vitória de maneira muito preocupante a Copa do Brasil. O Brasileirão salvou o Medeiros. E demos a volta por cima no Brasileirão
o que nos deu uma grande esperança para os próximos anos, né? Mas eu espero que... Qual é o grande papel agora do Inove nos próximos 2 anos? É mostrar para o associado que o projeto do Inove é para curto, médio e longo prazo e que tem que ser implementado se a gente quiser ter uma gestão moderna e diferente para que tu consiga ter uma sustentabilidade em termos de resultados, em termos de cultura de jogo e em termos de política de recrutamento, sem falar na parte financeira. O Renato arrumou uma sarna para se coçar, Sérgio. Eu acho que não. Será? Vai ter que fazer 4 etapas. 2 da licença A e 2 da Pro. Mas é uma vergonha esse troço, né? Esse cursinho para arrecadar dinheiro, né? Vamos falar sério, né? Vamos falar sério. Doutor, o senhor agora é vice do São José? Pois é, né? Agora vai subir para B. Valeu, até a próxima.